O governo da Estônia está falando de lançar uma moeda digital chamada Estcoin, e isso pode ser extremamente interessante para libertários. E eu já aviso desde agora que esse vídeo vai ser um pouco nerdagem, vai ser um pouco viagem, mas eu vou te explicando. Calma, você vai entender tudo, mas vai ser um pouquinho viagem, mentira, vai ser bastante. Mas enfim, o ponto é... essa moeda que eles querem lançar não é para ser só uma moeda. A ideia da Bitcoin é ser só uma moeda, é só um item de troca, como qualquer dinheiro por aí. Agora, existe uma outra rede, existem várias outras moedas digitais, uma outra também, chamada Ethereum, em que ela tem tokens, sim, que são as moedas, que são os Ethers, que podem sim ser usados como moeda, mas a ideia principal é que você use eles como combustível dentro da rede da Ethereum. E o que a rede da Ethereum faz é executar contratos inteligentes. Então a gente pode programar alguma coisa lá dentro e você gasta Ethereum lá dentro para fazer esse programa e para fazer ele rodar. E aí você consegue entrar fazendo uma outra moeda dentro da Ethereum. Calma, eu sei que tá viajando, calma, respira, vai ficar tudo bem. Você pode fazer um contrato inteligente, digamos, para fazer uma escola. Você fala, eu vou fazer um contrato que assim, eu quero construir uma escola, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho a ideia de como administrar isso, ou pelo menos eu tenho algumas ideias do que fazer, e eu sei que tem várias pessoas que estão interessadas. Então, o que vai acontecer? Eu faço um contrato aqui que é a escola do Rafael Lima, lá, e eu falo, ó, essas são as regras de como vai acontecer esse contrato. Então, quem me der uma Ethereum, eu vou dar uma escola coin, você pode fazer um nome bizarro, enfim, o que você quiser, eu vou dar uma escola coin pra você, e eu vou vender 1000 escola coins, digamos. Então você vai ter que me dar 1000 Ethereums. Então a gente vai ter 1000 Ethereums lá dentro. Cada Ethereum hoje está valendo $300, então esse contrato vai ter $300 mil dentro, em forma de moeda digital, que pode inclusive se valorizar com o tempo. E eu posso, dentro desse meu contrato, falar, olha, quem tiver essas escola coins tem o poder de um voto dentro desse contrato sobre o que a gente vai fazer. Então a gente precisa comprar um terreno. Ah, bom, então onde é que vai ser o terreno? Alguém pode propor, ó, eu acho que é esse terreno, ó, eu acho que é esse terreno. E as pessoas vão colocando lá dentro. E você tem um sistema de uma empresa, porque você pode falar, ah, isso é tipo votação, democracia, né? Não, não tem nada a ver. Democracia é uma coisa completamente diferente. Você tem um modelo de acionistas, um modelo de empresa. Você tem vários acionistas diferentes numa empresa. Alguém pode ter comprado 10 ou 20 ou 500 escola coins, não sei. E geralmente isso é feito assim com milhões de moedas, não com 1000, mas eu estou simplificando o exemplo aqui. Mas alguém pode pôr uma proposta, vamos colocar, vai ser tal terreno, tudo bem. Vamos ensinar o quê? Tem várias propostas e a galera vai votando e vendo. E os acionistas, os detentores dessas moedas vão conseguindo dizer, olha, pelo menos eu não posso controlar todo o contrato, mas eu posso passar essa autorização aqui para fazer isso com esses fundos. Então, mesmo que só 10% das pessoas aceitem alguma coisa, eles estão destravando esses fundos para que essa coisa seja feita. E você já rapidamente consegue perceber como isso pode programar um governo inteiro. E isso é exatamente o que é a BitNation. A BitNation é a ideia de fazer um governo, ou inclusive uma jurisdição onde você pode ter vários governos dentro da Ethereum, em que você faz um contrato onde as pessoas podem colocar dinheiro lá dentro e votar de acordo com o dinheiro que elas colocaram, ou tomar decisões, ou enfim, consentir com um contrato que vai administrar a propriedade que elas transferiram, que é a ideia correta de uma governança privada. Você tem basicamente um ancapistão digital rolando assim. Agora, ok, isso é uma ideia conceitual da BitNation. Agora, o que é a ideia da Estonia Coin, ou da Estcoin? Eles ainda estão refinando a coisa, ok? Ainda tá meio... não sabemos exatamente como vai ser isso, mas você tem várias possibilidades. Primeiro, eles estão falando de desenvolver tecnologia. A gente quer desenvolver tecnologia e tudo mais. Agora, pensa nisso também como uma empresa de acionistas, certo? Eles podem falar, olha, a gente está vendendo 1 milhão de Estcoins. E se eles conseguirem vender isso, eles vão ter $300 milhões lá dentro. Então, uma puta grana, cara. Dá pra fazer muita coisa com isso. Eles falam, tá bom, então, ok, vendemos. E agora? Façam propostas. A gente quer pesquisar vacina pra, sei lá, tal coisa. A gente quer fazer um programa disso, a gente quer... Tá bom, votem. Vai liberando os valores e a gente vai experimentando fazer uma governança com recursos privados, com 100% de consentimento, e assim a gente consegue fornecer coisas. A gente pode pesquisar tecnologia, a gente pode fazer uma escola, a gente pode fazer uma estrada, a gente pode revogar o contrato e devolver o dinheiro para todo mundo, falar, não deu certo, enfim. Mas isso permite que você faça governança privada.
O que é interessante. E se viesse de qualquer outro país, eu ia falar, vai dar uma merda federal isso aí. Se viesse da Rússia, eu ia falar, você vai virar vodka e tanque, cara. O que, na verdade, pensando bem, não tem tanto problema, mas enfim. Se, sei lá, os Estados Unidos vai fazer isso, você sabe que vai dar errado. Agora, a Estônia é um lugar muito único. Minha nossa senhora. Primeiro que os caras têm o Martlar, que foi o primeiro-ministro lá, foi o primeiro-ministro da Estônia. O cara era libertário pra cacete. Minha nossa senhora. E assim, tem muitos liberais e libertários envolvidos com o governo da Estônia, o que é muito interessante de saber. Inclusive, a Estônia reconheceu formalmente a BitNation como uma nação soberana. Porque, tecnicamente, eles podem fazer isso. Então, assim, os caras têm umas ideias muito legais, embora sejam um estado, sabe? É eles e Liechtenstein, ok? É eles que estão no meu coraçãozinho. Agora, eles têm essa iniciativa e isso pode ser uma direção nova de governo. Porque eles podem falar, olha, é o seguinte, então, se uma cidade quer fazer alguma obra, eles podem fazer uma oferta de moedas, e as pessoas compram, e quem compra essas moedas decide como vai ser essa obra. Eles podem falar, não, a gente vai fazer isso aqui específico para fazer uma praça. Então, você pode fazer isso, você pode começar a experimentar isso para governança e obras públicas ou bens públicos, eu falo cheio de aspas, porque, enfim, quem conhece o canal sabe, para fazer, então, obras sem ter que cobrar imposto das pessoas. E aí você fala, mas por que eu faria isso? Bom, primeiro porque é legal participar, você tem influência direta em alguma coisa que vai ser feita, você não precisa eleger um representante ou alguma coisa, e você sabe que você vai ser ouvido na medida do dinheiro que você colocou lá dentro. E segundo, que isso pode dar lucro. Então, você pode fazer, olha, a gente está fazendo esse contrato aqui para fazer uma pesquisa de uma certa tecnologia. E se essa tecnologia der certo, ela pode ser vendida e dar rentabilidade. E se essa rentabilidade existir, ela pode vir para os donos dessas moedas. Ou, se for o contrato da administração de um país, por exemplo, e isso estiver dando certo, você tem uma certa jurisdição digital dentro de um contrato inteligente na Ethereum com uma moeda exclusiva, que no caso é este coin, e essa jurisdição funciona muito bem, como vem funcionando a ideia de uma e-cidadania que foi feita pela Estônia, fazer uma cidadania digital, e você pode fazer contratos na Estônia mesmo não estando na Estônia e usar a jurisdição deles, o que é uma ideia do caralho. Se isso estiver dando certo e esse número de moedas for limitado, você tem basicamente o token de um clube, certo? Isso aqui é uma jurisdição onde a gente está conseguindo tomar decisões aqui dentro e fazer coisas interessantes, mas ela é limitada. Então, quem tem elas tem uma propriedade que se valoriza. É como se fosse um terreno em um país, ou um terreno numa cidade, ou num bairro que está se valorizando. Você tem o token para um contrato digital, que é exclusivo, e que o token tem um número fixo, e você pode vender ele. O que é interessante pra caramba, inclusive. Você pode fazer várias coisas ao redor disso. Eu só tô começando a ter as primeiras intuições ao redor da possibilidade desse contrato. E também pode, claro, dar vários nadas. Agora, o fato é, eles estão contratando o desenvolvedor da Ethereum pra fazer isso, que é o Vitalik Buterin. E eu não gostei do fato que ele foi se aproximar do Putin. Ele fez isso recentemente. Eu sei que eu tô entrando em intriga muito interna da Ethereum e eu evito comentar disso, porque assim, tá muito distante do canal. Mas ele fez uma aproximação com o Putin que eu achei meio... Mas assim, as credenciais do Vitalik Buterin como um criptoanarquista são... Cara, é difícil questionar o cara. É difícil. Ele teve uma excelente ideia e é ele que tá... Eu não tô dizendo assim, pela frente desse projeto, ele que tá guiando, mas ele está envolvido. E isso cria potenciais muito interessantes ao redor dessa ideia. Isso pode ser uma nova forma de governança privada e isso pode, inclusive, se dar certo, erodir muito fortemente o poder de estados e reduzir eles ou até localizar poder, descentralizar, o que é uma puta de uma boa ideia. É um excelente caminho que pode dar muito certo. Eu gosto disso, eu vou acompanhar isso e você deveria também tentar entender mais isso. Pode ser um excelente investimento do seu tempo simplesmente aprender como programar Ethereum. Eu sei que isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Meus filhos certamente vão saber fazer isso. E também, só pra encerrar, isso também é um puto argumento em defesa de secessão. Eu sei, você tá pensando, Rafa, de separatismo, de independência de países menores, porque os países que estão fazendo melhores avanços na direção de usar a tecnologia da Bitcoin e da Ethereum e da blockchain para melhorar as coisas são países pequenos. Jamaica,
Estônia estão entrando nisso, ok? Geórgia está entrando nisso. Sim, existe um país chamado Geórgia lá no sul da Rússia. Por quê? Porque eles são pequenos. Eles têm que competir e eles têm menos coisas para se preocupar, é menos informação, é mais simplificado. Então, já que eles têm que competir, que eles têm que se virar um pouco melhores, que eles têm que ser mais criativos, porque eles não têm tantas opções de recursos naturais assim para produzir riqueza, então eles precisam inovar mais. Então, você tem já um argumento utilitarista, eu admito, mas em defesa de secessão, de separatismo de países cada vez menores. A Estônia é Estônia é o quê? Do tamanho do Rio Grande do Norte? Alguma coisa assim. Eu devia ter pesquisado isso, enfim, mas o ponto é, isso mostra como países pequenos inovam mais, também tendem a ser muito mais liberais, porque eles também não têm escolha, e, portanto, atendem melhor às necessidades das pessoas, em vez de países gigantescos, gargantuanos, estilo Brasil ou Rússia. Então, é uma boa também para você sacar alguma coisa sobre independência. Mas por esse vídeo é isso. Links na descrição. Tchau, tchau.